Ora viva, seja bem-vindo a mais um episódio do Final Cut, podcast da Sport Sellers. Hoje saímos um pouco das quatro linhas para olhar para o jogo e falamos com alguém que desde há muito tempo se especializou em comentar esse mesmo jogo. Largou o papel, nomeadamente de moderador, para também ser comentador. É um dos grandes rostos da informação nacional. Falo de Carlos Daniel, que de resto dispensa qualquer tipo de apresentações. É, para mim, um orgulho ter-te aqui, um privilégio ter-te Obrigado, aqui no Final Cut. É um gosto para mim também, sobretudo, poder falar daquilo que é uma das coisas que eu mais gosto, que é futebol, e do jogo propriamente dito, não é? Que às vezes é tão esquecido, fica tão na lateral, fica na linha lateral do jogo, não chega a entrar em campo. Olha, se calhar vou entrar aqui um pouco a matar, mas gostava de saber a tua opinião. O futebol português está a credibilizar-se ou está no caminho inverso? Portanto, a polémica que temos visto nos últimos tempos... Eu acho que nós temos de distinguir aí dois planos. Um plano é o do ruído, da espuma dos dias, que daqui a meio ano já ninguém se lembra. O lance X, o lance Y, quer dizer, vai ser uma coisa que vai fazer parte dos arquivos do YouTube e coisas do género, para depois há alguns irem repescar quando dá jeito. E depois há o verdadeiro futebol português, que é o futebol, onde há um trabalho extraordinário ao nível dos principais clubes, onde há um ganho ao nível da formação de treinadores extraordinário, onde há uma capacidade de gerar talento que é absolutamente incomum, onde há uma competitividade mesmo internacional dos principais emblemas que é muito elogiável e onde há depois, no topo da pirâmide, uma seleção nacional que, como temos visto, mesmo quando não deslumbra, ganha, o que era uma coisa que se traduz exatamente no inverso do que acontecia quando nós crescemos. Que jogávamos como nunca e perdíamos como sempre. E, portanto, eu acho que só quem, de facto, não se conseguir abstrair um bocadinho do ambiente, do momento, é que vai dizer que o futebol português se descredibilizou ou que está no mau caminho. Não acho nada disso. Acho que temos uma indústria altamente competitiva, temos um problema de competitividade interna, mas que não é solução fácil, como tu sabes. A ideia da centralização é uma ideia benigna na origem, mas se calhar uma das grandes razões do sucesso do futebol português é que os três ovos que estão numa cesta são mais bem tratados que os outros e depois competem com os ovos lá de fora. Se nós quisermos mostrar tudo, não sei se vamos ter a mesma competitividade que temos tido com 3, 4 grandes emblemas. Eu acho que esse é o ponto mais difícil nesta questão de tornar o futebol mais competitivo. Ou seja, traduzindo em palavras se calhar mais perceptíveis, o facto de Porto, Benfica e Sporting designadamente terem muito mais receitas que os outros, fá-los muito mais competitivos internacionalmente, fá-los serem no fundo a mentira da competitividade externa do futebol português em boa medida, ter presença na Champions. Eu não sei se nós, diluindo o investimento, tendo mais competitividade interna, não corremos um grande risco de perder competitividade externa. É evidente que isto é muito relativo, os clubes grandes têm todos eles conseguido gerar receitas absolutamente extraordinárias porque não ordinárias, mas também porque fantásticas, e portanto não será perderem 1 ou 2 milhões ano que vai comprometer o edifício do futebol dos principais clubes. Mas é verdade que se for algo constante e se num ano qualquer falhar um determinado acesso a uma prova europeia, mais a mais com o novo perfil da Champions, há aqui um risco de perda de receitas grande para os principais emblemas e depois termos um campeonato muito competitivo, mas ao qual definitivamente ninguém liga nenhuma, por muito que já não se liga assim tanto lá fora ao que acontece por cá. Passa por aí, pelos direitos televisivos. Quais são, na tua opinião, os passos que o futebol português deve dar para se tornar mais competitivo? Já disseste, temos os melhores intérpretes a nível Eu não sei se do temos jogo. Melhores, mas temos bons. Nós também temos a pretensão de os treinadores portugueses são os melhores do mundo. Não são nada. Alguns treinadores portugueses são dos melhores do mundo. Sim. Outros são dos piores do mundo e outros são médios, como em todos os países. Não é? É evidente que estamos a comparar um futebol que tem um nível de elite. O futebol português atingiu um nível de elite, que não era verdade há 30 anos. Tínhamos grandes jogadores, mas não tínhamos um futebol de elite, como vemos nos escalões de formação a ganhar presenças permanentes em fases finais de europeus e de mundiais, dos sub-17 aos sub-21. Portanto, há aqui uma capacidade de formar muito melhor, com muito melhores condições. As academias dos principais clubes são espaços absolutamente incríveis. E depois temos uma competência desenvolvida ao nível do treino, que é evidente que potenciou também o aumento de qualidade do futebol. Agora, nós não somos fatalmente melhores que a Espanha, que a França, que a Holanda, que a Inglaterra, obviamente, que a Itália. Portanto, nós somos o 7º, 8º país, às vezes com sorte o 6º, mesmo sem contar com a seleção. Isto é extraordinário. O que me parece que garantirá maior competitividade
Eu acho que há dois fatores fundamentais. Um é evidente que tem a ver com o financiamento e a distribuição de receitas e, portanto, acredito que é preciso encontrar uma forma de equilibrar, ou seja, não prejudicar os emblemas que são o motor, que são a locomotiva do futebol português, os principais emblemas, mas conseguir uma redistribuição mais equitativa. Há muita gente que acredita na virtualidade, que a centralização produzirá um bolo maior e que, por isso, mesmo cortando um pouco a fatia dos grandes, eles não perderão e os outros todos ganharão bastante. Se conseguir isto, parece-me uma boa solução. Se for à custa da perda de competitividade dos principais emblemas, já vejo com mais dificuldade. E depois há uma questão que eu acho que nós temos todos que nos preocupar, que é a qualidade de jogo. Nós não se joga assim tão bem no Campeonato Português. Este para mim é que é o ponto. Este é o rei que vai nu, é este. Não é... Depois podemos andar a discutir tudo. É evidente que a questão da credibilidade, a questão da arbitragem, mas já podemos falar disso, mas parece-me que o mais importante é tu queres sentar-te no sofá ou ir ao estádio e gastar ali 2 horas do teu tempo interessado por um jogo. E verdadeiramente jogos bons no futebol português são 2 ou 3 por fim de semana. Os outros são relativamente momentos de quase desejar que o tempo passe depressa, porque os jogos são de fraca qualidade. Não há muita intenção ofensiva nas equipas. A maior parte das equipas privilegia o momento defensivo. É evidente que podemos estar aqui a discutir, mas quando a discrepância é grande, bem, e quando não é? E jogam da mesma maneira. Portanto, o modelo de jogo de uma equipa, aquilo que é trabalhado num treino, é para todos os jogos, com um bocadinho mais cuidado quando vais jogar com um emblema grande, porque tens que o bloco estar menos subido, ou apostar mais num lançamento longo e arriscar menos na construção. Mas quer dizer, a ideia que uma equipa tem não muda de semana para semana. E a maioria das equipas em Portugal não tem uma ideia corajosa de intenção ofensiva. E depois, eu creio que temos aqui também uma questão de perfil de jogador que temos que procurar. Faz muita diferença teres um jogador que ajuda a resolver jogos ou teres um jogador mais burocrata. E eu creio que nós ainda estamos muito agarrados, e se calhar cada vez mais agarrados, a modelos de jogadores de perfil muito físico, que correm X quilómetros, que ganham N duelos, e andamos cada vez mais a querer traduzir o futebol todo em números, e de repente não é isto que verdadeiramente nos dá mais qualidade. Uma das equipas que me tem surpreendido neste início da época é o Moreirense. E o Moreirense não tem propriamente o protótipo do grande jogador físico no meio campo. É o Ofori, é o Franco e o Alanzinho. Nenhum deles terá mais que 1,80 m. Não é preciso isso para se conseguir jogar e criar, Sim. como vimos, problemas ao Porto, problemas ao Braga. É verdade que em nenhum dos jogos acabou por ser feliz, mas em qualquer dos jogos valeu a pena ver pela capacidade competitiva que teve uma equipa que é com orçamentos mais baixos, veio da segunda liga, como é o Moreirense. E, portanto, nós temos que valorizar mais este tipo de contributos. O ano passado viram-se alguns sinais no Chaves, no Gil Vicente. É preciso mais que essas equipas joguem bem, que nos dê vontade de ver jogar qualquer um desses emblemas, porque a competitividade tem que resultar da qualidade que as equipas põem no campo, porque tu podes dizer assim, é possível fazer um plantel competitivo com 7, 8 milhões, com os orçamentos mais baixos? É mais fácil fazer um plantel competitivo com 12 ou 13, se houver a centralização e a distribuição, é mais fácil, mas também é mais fácil gastar mal o dinheiro. Também é mais fácil ter dinheiro. E se tu não tiveres competências na escolha e não souberes para onde é que queres ir, também é mais fácil desperdiçar. Achas que também passa por aí, por uma reformulação daquilo que é a classe dirigente? Ou por uma, não digo profissionalização, mas gente mais habilitada para, de facto, para o domínio de uma empresa no futebol? Eu acho que sempre, essa questão é cíclica, não é? Nós vamos recorrentemente colocando a questão da qualidade da classe dirigente, e não é só no futebol. O futebol Sim. é apenas uma parte da vida em que se fala disso. Parece-me que, apesar de tudo, que houve um ganho de competências. Eu acho que é possível ver que há clubes que já conseguem, designadamente nas movimentações do mercado, serem mais perspicazes e encontrar soluções de jogadores que acrescentam aos grupos, mesmo de treinadores, de haver algum perfil de continuidade no treinador. Mas parece-me evidentemente que ainda estamos num tempo em que se acredita que as coisas mudam porque a responsabilidade nunca é nossa, é sempre ou do árbitro ou da sorte. Muda-se de um perfil de treinador às vezes para outro radicalmente diferente, anda-se à procura de um jogador que verdadeiramente vai acrescentar velocidade ou centímetros, mas tem a ver com o que se quer jogar. É a minha dúvida. Se quiseres em síntese, parece-me que
Os dirigentes que têm mais competência, eu não quero dizer nomes, obviamente, para não oferecer suscetibilidade nenhuma, têm conseguido ser muito, distinguir-se muito e estou a pensar até não nos clubes maiores, mas nos clubes pequenos e médios. Acho que tem havido uma progressão grande de alguns deles, em que se percebe que há uma linha de continuidade. E depois, eu acho que tem que haver uma valorização, se calhar este é um ponto importante, do papel do treinador e do jogador. Não no sentido de dar ao treinador a chave do clube. Começamos a ter uma tendência para que os treinadores mandem nos clubes, ou seja, isto desonera a responsabilidade dos dirigentes, mas de repente não há uma política de clube, não há uma ideia. Fica refém, não é? Fica refém no momento e quando mudar de treinador não tem uma ideia para seguir. A ideia era que a pessoa que estava naquela altura na frente do balneário teve para o clube. O clube é muito mais do que o balneário. E, portanto, a questão da política desportiva eu acho que é muito importante. Ter uma política desportiva definida, onde depois encaixa o treinador e encaixa o perfil dos jogadores. E depois uma capacidade de estabelecer metas e, com isso, ver à distância para onde é que se quer ir. Literalmente, ou seja, perceber para onde é que se quer ir e perceber o caminho que é preciso fazer para lá chegar. Tu tens vários diretores desportivos, por exemplo, que, e também não vou aqui elencar nomes, mas, por exemplo, querem fazer o trabalho, mas há uma barreira, não é? Muitas vezes há uma barreira, o presidente mete-se à frente. Achas que também não, a figura do diretor desportivo passa por aí. Em Portugal não é de diretor desportivo, vale a verdade. Com honrosíssimas exceções, a maior parte dos diretores mais desportivos secretário técnico. não tem poder. O poder está nos presidentes. E não estará aí também um dos grandes males? Está, mas é fatal. O presidente normalmente ou é a pessoa que representa os principais acionistas ou representa os sócios e nesse sentido tem um poder que lhes foi delegado democraticamente, ou então é o dono, é o tipo que põe o dinheiro e, portanto, nesse sentido paga a fatura e toma decisões. Mas isto não é um caso português. Não adianta, podemos dizer, isto é assim, fazer o diagnóstico e agora o que é que se faz? Diz-se, o clube A, se não for o senhor B a mandar, sobrevive? Provavelmente não. Quantos clubes tu tens em Portugal que são clubes de famílias ou de presidentes? E clubes que têm tido sucesso, o Chaves, o Gil Vicente, o Moreirense, o Aroca, tens vários, e isto aqui não é crítica nenhuma, é o que é. E provavelmente não estariam onde estão, e falei de todos os clubes da Primeira Liga, se não fossem esses dirigentes, que têm depois perfis diferentes e que conseguem ou não cumprir esses dois caminhos que me parece que são os fundamentais, é saberes o destino e saberes como é que queres lá chegar. Em tudo na vida, se calhar, e no futebol por maioria de razões. Acredito que o reforço das competências dos diretores desportivos é decisivo para que, pelo menos, lá está, quem decide, em última instância, a pessoa que vai tomar a decisão, que é o presidente, é o CEO, o que for, esteja baseado em informação técnica de qualidade em que ele também confia. A questão é sobretudo isto. Eu acho que pode mudar e que terá de mudar é que os dirigentes eleitos ou donos confiem verdadeiramente nos seus diretores esportivos e não vejam neles apenas uns capatazes. Ou seja, o diretor ser mais, o diretor desportivo ser mais, aquilo que conduz de facto a política desportiva, mesmo que fornecendo informação a quem tem a última palavra, e menos a pessoa que vai transmitir a vontade de quem manda. Olha, a última jornada ficou marcada pelo jogo do Dragão. Não indo para a polémica de quem desligou a ficha, se desligou a ficha, se falta de corrente, a questão que eu te coloco aqui é: és a favor, de facto, desta compensação extrema do jogo? Não, eu, sobretudo, não sou nada a favor do reforço de poder que está a ser dado aos árbitros. Os árbitros estão a ser transformados, até para mal dos pecados deles, em donos do jogo. Os donos do jogo hoje são os árbitros. E por responsabilidade aí dos dirigentes, os dirigentes supranacionais e nacionais, que fazem as leis de arbitragem e que resolveram dizer às pessoas que aquilo que elas suspeitavam aparentemente é verdade. Ou seja, estão tão preocupados com os árbitros. Sim. Se quiser, eu estou a tentar ver isto de um prisma que não é o devir do jogo, é olhar de cima para dizer assim. Quando as instâncias dirigentes, seja em Portugal, na Europa, na FIFA, o que for, estão permanentemente à procura de novas soluções, de novos artefactos, de novas regras, para proteger os árbitros, para ajudar os árbitros, o que eles estão é a focar o jogo nos árbitros. Não é? Ponto 1. O VAR é uma ferramenta útil, não temos dúvida nenhuma. Ninguém quer a mentira desportiva, pelo menos sequer não o diz, não é? Sim. E, portanto, temos que acreditar que se há tecnologia que pode ajudar uma boa decisão, venha a tecnologia. Agora, o que é que está a acontecer? Em vez de nos agarrarmos aos momentos em que a tecnologia falha menos que o homem, não é? São momentos fora de jogo, nós podemos duvidar de 1 centímetro ou 2.
mas a tecnologia é aquela, ou acreditamos que vale a pena pôr lá ou não. E se ela indica que é ali, se em todos os jogos indicar da mesma maneira, nós temos que nos fiar naquilo e, portanto, aquilo acrescenta verdade. Da mesma maneira que se houver um goal line technology, quer dizer, se a bola entrou ou não entrou na baliza, é importante saber, e a melhor forma de saber é haver uma tecnologia que nos diga sim ou não a bola entrou na baliza. Outra coisa diferente é andarmos permanentemente a pedir aos árbitros e aos VARs e aos AVARs intervenção humana à volta da tecnologia. Ou seja, nós não estamos só a acrescentar a tecnologia que reduz o homem, nós estamos a acrescentar homens à volta da tecnologia. Este é que me parece que é o grande problema da arbitragem. Ou seja, tu estás a transformar um golo num lance que é sempre visto à lupa, ou seja, um golo natural que aconteceu, vai, se for preciso, 10 segundos para trás para ver se houve uma pequena imprecisão que anula esse golo, mas depois estamos, com as câmaras todas, a aumentar o número de situações de golo artificiais que são os penaltis. Porque qualquer movimento do corpo também é analisado à lupa e a probabilidade de marcar mais penaltis é muito maior. Esquece agora se é bem marcado, mal marcado, se o árbitro tem intenção, não tem. Não é o meu ponto. O meu ponto é este. Objetivamente, o futebol o que é que está a fazer? Está a transformar ocasiões claras de golo, que algumas resultam em golo, em lances anulados. Portanto, estás a retirar fator humano ao próprio jogo e estás a aumentar o número de lances artificiais de golo. Ou seja, o árbitro, seja pela via de anular por um pormenorzinho um golo que aconteceu, seja pela via de possibilitar por um pormenorzinho um golo que tem grande probabilidade de acontecer, está a ser cada vez mais decisivo no jogo. Se juntares a isto as expulsões, também elas vistas à lupa no vídeo, e em qualquer circunstância o árbitro ser chamado para dizer, olha que aquele entrou com o pé mais assim, mais assado, e portanto tem que ir para a rua, lá vai mais uma expulsão, e uma expulsão condiciona muito o jogo. Um penalti e uma expulsão são absolutamente decisivos. Ora, são lances, e com isto tento concluir o meu pensamento, são lances de interpretação. Serão sempre lances de interpretação. E portanto, das duas uma. Ou era verdade o que nos disseram quando o VAR foi introduzido, que era mínima intervenção, máxima eficácia, e então o VAR, nos lances de interpretação, chama o árbitro quando há um erro grosseiro. Sim. Portanto, vamos corrigir. Há objetivamente uma agressão, há objetivamente um corte de bola com a mão, então chama. Nos lances em que a interpretação é dúbia, o que nos foi dito era que o VAR não intervinha. Ora, na loucura instalada, particularmente em Portugal, em que o árbitro é o centro de tudo, e quando as decisões à volta das regras são a carregar o árbitro de mais responsabilidade na decisão do jogo, bem, temos o festim que temos visto. Por tudo e por nada o árbitro vai ao VAR, a cada momento há uma expulsão que vira a história de um jogo, depois há um penalti no lance que não levava perigo nenhum, mas que também muda a história de um jogo. E, portanto, temos tido uma série de circunstâncias, e esta agora da questão dos aumentos das compensações é mais uma vez colocar o árbitro a tomar a decisão que devia ser tratada à montante, que era reduzir o tempo perdido ao longo do jogo pela ação dos jogadores, dos treinadores, e não colocando mais uma vez o árbitro como aquele que vai ter que compensar, e é fatal que compense diferentemente, os jogos não são iguais, pois. A avaliação que se faz de determinados lances não é igual. Mas pergunta-se porque é que um foi com 10, outro foi 19. Claro, e andámos nessas perguntas. E agora vamos para os áudios do VAR, que é para perguntar porque é que ele perguntou isto nesta jogada, porque é que o outro respondeu aquilo na outra, e continuamos, olha, não te esqueças, à volta do árbitro, sempre o árbitro, o nosso foco. E depois vais dizer às pessoas, depois disto tudo, vamos dizer às pessoas, vocês têm que acreditar, não é? O futebol é outra coisa, o futebol são as jogadas, são os jogadores, a tática, os treinadores, quando passamos a vida a atuar apenas em função do árbitro. A minha ideia é que o futebol devia estar à procura do caminho, e não é só minha, mas serei seguramente uma minoria, de tirar a responsabilidade aos árbitros. Se quiseres um lance que não seja iminente de golo, não devia ser penalti, devia ser falta, mas não penalti. E essa distriça já se faz para os casos das expulsões, por exemplo. Sim. Porque é que um cruzamento da linha de fundo, que não leva perigo iminente nenhum, só porque o jogador tem o braço ligeiramente aberto, tem que ser penalti. O penalti surge há mais de 100 anos, quando os jogos acabavam 8-3, 7-4, o penalti era mais um lance. Agora não. Agora é um lance absolutamente decisivo. Sim. Que carrega quem? O tipo que decidiu se marca ou não marca. E depois há um no campo a decidir, há outro no VAR a decidir, há outro no AVAR que se mete, e são mais instâncias de pressão, se quiseres, também dos principais emblemas. Ou seja, se o árbitro se sente pressionado, porque é diferente arbitrar os clubes mais fortes, isto em Portugal e na Europa e no mundo, do que arbitrar o mais pequeno, o tipo que está no VAR também sente a pressão de dizer eu agora decido ou não decido. Não achas que há uma desresponsabilização do árbitro nesse caso? Eu pergunto isto porquê? Eu estive no fórum da UEFA há uns anos, foi pouco depois do VAR ter sido implementado, e o presidente lá, na altura da arbitragem da UEFA, dizia qualquer coisa como que eu perguntei-lhe se estava a faltar coragem aos árbitros, porque lá está, desresponsabilizaram-se, por exemplo, com os foras de jogo. Não é? A bola metida nas costas da defesa.
E a maior um parte das metro, vezes passam. um metro fora de jogo e eles deixam o lance passar. E eu perguntei-lhe, e ele disse que faltava, os árbitros tinham que ter coragem de assinalar os foras de jogo. É meio metro, 1 metro, 20, 30 centímetros, têm que assinalar. Só que, eu falo mais em Portugal, né, mas vê-se também por essa Europa fora, eu vou deixar andar. Eu vou deixar andar. Mas é paradoxal. Mas a verdade é que também, isso também mexe com a equipe, mexe com a linha defensiva, sucessivamente claro estar a fazer. Não, tu tens toda a razão. Agora, o meu ponto é assim: tu dizes a um agente da divisão de trânsito que a partir de agora há um radar que está ali atrás dele, a 500 metros, que vai decidir se o cidadão vai em excesso de velocidade ou não. Mas depois diz, mas o meu amigo tem que ter coragem, se achar que ele vai em excesso de velocidade, multa logo, mesmo que o radar depois o desminta. Achas que ele vai multar? Para quê? O radar apanhou. A seguir alguém vem proteger-me, alguém vem com a rede, não é? Então tu estás a dizer ao árbitro, nós estamos aqui sempre a desconfiar de si, portanto vamos criar aqui uma entidade, mesmo que seja uma desconfiança benigna, não é? Não é desconfiar no sentido que ele pode errar. Portanto, você pode errar muitas vezes, e como erra muitas vezes, nós vamos pôr aqui, que não é verdade. A nível de topo, os fiscais de linha erram pouquíssimas vezes, mesmo antes do VAR, pouquíssimas vezes. Os erros de fora de jogo, por exemplo, na Liga dos Campeões, e eu vi uma estatística anterior à introdução do VAR, imediatamente anterior, estava os erros na ordem dos 3%. É uma coisa absolutamente ínfima. Não é? Os bons fiscais de linha, ou árbitros assistentes, acertavam mais de 95% das decisões. Mas tu vais dizer, e vais dizer às pessoas, o problema é que estás a dizer às pessoas também. Pois. Aquele tipo engana-se. E nós criamos aqui uma outra instância, que é quando ele se enganar, a gente corrige. E depois estamos a dizer, não, mas tenha a coragem de se enganar. Não, isto é um paradoxo. E estamos a cair em cima deles com lances de frames, não é? Lances de frames. Eu continuo a insistir nisto. Para mim o ponto é este. Tu devias estar a tirar carga ao árbitro. O árbitro devia estar a ser cada vez menos decisivo do jogo. E o VAR devia servir para isso também. Ou seja, o árbitro era corrigido em lances de interpretação absolutamente erros grosseiros, contrastados, em que o árbitro... Aqueles lances que temos muitos no futebol português, em que o VAR é chamado à cabina e depois fica ali, ainda num diálogo, foi, não foi, vai, deixou de ser, não sei o quê. Mesmo, eu quero acreditar, e não tenho razão nenhuma para não acreditar, que há ali uma intenção de decidir bem, em última instância. Não tenho grandes dúvidas sobre isto. Acho que há um fator de medo, acho que há árbitros que estão condicionados por razões de medo. Isso, enfim, estão os árbitros como estão muitos agentes à volta no futebol, mas questões de desonestidade eu recuso colocar neste tipo de análise. Parece-me é que, quando há uma dúvida, para que é que se chamou o árbitro? Ou há uma certeza de que aquilo é um erro grosseiro, e então diz, pode vir confirmar, claro, vem lá ver, não tem mal nenhum, mas é porque há uma correção. Quando há um lance que é suscetível de dúvida, alguns destes que foram apresentados agora das discussões do VAR, por exemplo, um lance de mão em Alvalade, se era mão ou não era mão, o VAR não tem que chamar o árbitro para aquilo. É um lance absolutamente duvidoso, até o árbitro depois decidiu que não mudava aquilo que tinha assinalado. Portanto, este tipo de coisa é que estamos a criar, e depois o que é que o adepto pergunta? Neste chamam, naquele não chamam. Pois. Porque é que aqui, não sei aqui, nos lances de interpretação, o menos... E se tu vires, por exemplo, Mundial de Futebol, foram reduzidíssimos os casos em que, por via de interpretação, para expulsões, para penaltis, o VAR chamou o árbitro. Ainda agora no Mundial Feminino, idem. Tens muito poucas decisões revertidas do ponto de vista dos lances de interpretação. Agora, nos de factualidade, fora de jogo, é o que é. Nós podemos dizer, devia dar 10 centímetros, mas depois entre 9 e 11 também há uma diferença, não é? Pois. O de 9 centímetros é validado, o de 11 já não é. Teremos sempre o problema, ou queremos aquilo ou não queremos. Eu nunca fui o maior entusiasta do VAR, portanto sinto-me completamente à vontade para dizer isto. Parece-me que estamos a cavar cada vez mais fundo. Cada vez mais fundo. E esta questão da divulgação dos áudios, a intenção é absolutamente pedagógica, mas eu convido-te a ir ver as caixas de comentários àquilo e veres o que é que encontras lá. As pessoas em Portugal não estão dispostas para uma verdade que contraria a sua convicção de que o seu clube é sempre roubado. Não, e se tu, em vez de retirares carga à questão da arbitragem, estás a aumentar o debate em torno da arbitragem, porque estás sempre à procura de mais uma solução que convença as pessoas de que aquilo é verdade, em vez de permitires que o árbitro esteja mais livre de algumas decisões e que seja respeitado mesmo quando erra. Tu tens hoje em Inglaterra, por exemplo, uma contestação grande às atuações dos árbitros. O Sr. Howard Webb também hoje manda muito no futebol inglês e há muitos clubes que não gostam desta transformação, lá está, do árbitro na pessoa que tenha o juízo final, para usar o nome de um programa que não devia haver na televisão portuguesa. Quer dizer, é mais uma forma. Eu vou dizer às pessoas que no fim do jogo o juízo final tem a ver com o árbitro.
Então os jogadores, a qualidade do futebol, a tática, o treinador, as decisões, É o que interessa menos. No fim, o juízo final faz. Aos 32 minutos foi falta ou não foi? Aos 45 estava fora do jogo. Aos 62 era motivo para expulsão. Mas o futebol é isto. São uns cortes de vídeo sobre a decisão do senhor que devia valer menos para o espetáculo, que está lá só para que a coisa se cumpra. Nós temos cada vez mais isto. E depois tens o outro lado, e com isto termino, que é da forma como tu não punes os comportamentos à volta do árbitro, dos dirigentes, dos bancos suplentes. Isto é inacreditável o que acontece no futebol português. Aí somos terceiro-mundistas completamente. Quer dizer, alguém que veja imagens de alguns jogos diz: o que é isto? O que é isto? E depois as pessoas são expulsas e cumprem castigos mínimos, pagam multas irrisórias, os comportamentos repetem-se, depois há um lado mimético, se aquele clube faz, eu também faço, porque se é assim que a gente aperta o árbitro... Mas aí haverá medo dos clubes? Não, há desde logo os clubes fazem estas regras ao nível da Liga e, portanto, não se querem autopunir, alguém tem que intervir e dizer, meus amigos... Lamentamos, mas não pode ser isto. Quer dizer, nós não podemos ter multas irrisórias e castigos que se cumprem nas férias. Este tipo de comportamentos, tu és adepto, estás ali num sofrimento, com o coração a bater forte e obviamente em Portugal, muito por via desta cultura, a acreditar sempre que estás a ser prejudicado. Não é? Mesmo que esteja o jogo tranquilo, durante 15 minutos, o árbitro de repente assinalou aquilo que te parece um lance mal assinalado, insulta ao árbitro. Mas o adepto é normal que viva o jogo com esta emocionalidade, que muitas vezes é quase irracionalidade. Mas quando ele vê que o seu capitão da equipa, o seu treinador, o seu dirigente tem um comportamento de adepto igualmente revoltado, indignado, com manifestações físicas e verbais de hostilidade, então está legitimado. Quer dizer, o exemplo vem de cima, neste caso vem de baixo, que é de quem está lá junto ao relevado. E o futebol, as instâncias que decidem, e até os próprios clubes, têm que travar isto. Ou então gostam de viver com isto, mas depois não nos queixemos. Vamos então também nós tirar o foco do árbitro. Olha, consegues apreciar um jogo de futebol? Eu fiz esta pergunta, curiosamente, também à Sofia Oliveira. Sem ser analítico. É mais difícil. A partir do momento em que tu começas a analisar, estás sempre a ver táticas e espaços e zonas onde a bola vai entrar e deixa de entrar. Perdes um pouco o lado do adepto que gosta do jogo, que gosta de um clube, mesmo jogos da seleção. Acabas por ser mais vezes crítico do que entusiasmado, é verdade. Eu às vezes tenho saudades de quando via o jogo sem pensar tanto taticamente no jogo, e via como a maior parte dos adeptos vê, em função de um jogador ou outro, achar que tudo se resumia: se este sair e aquele entrar, a história muda toda, para que é que ele mete este jogador sempre? Isso vai-se perdendo quando tu começas a entrar na análise, mas por outro lado ganhas racionalidade, irritas-te menos, responsabilizas menos os outros, a culpa não vai ser sempre do árbitro e da sorte, porque tu começas a perceber que mesmo a equipa de que tu gostas, a equipa pela qual torces, comete erros e, portanto, muitas vezes acontece o que tem que acontecer. Aliás, a esmagadora maioria das vezes acontece no final de um jogo aquilo que tem que acontecer, que é os melhores ganharem, os piores perderem. As exceções é que são essas em que uma decisão do árbitro é mais relevante e acaba por condicionar. A maior parte das vezes não. É muito fácil explicar porque é que uma equipa ganhou, perdeu, marcou mais golos, marcou menos, criou mais oportunidades ou sofreu mais. É muito fácil explicar. O que é que procuras quando procuras neste momento mais a emoção, quando vês um jogo, mais a emoção, ou de facto essa compreensão de... Também dá-te gozo de Sim, dá muito. A análise tática é o que me dá mais gozo. Por exemplo, eu não tenho o tempo que gostava para ver futebol e mesmo assim vejo demais, não é? E, portanto, eu não raras vezes vejo, por exemplo, jogos em que para mim o resultado não é tão importante, não é? Jogos internacionais, designadamente. Eu vejo muitas vezes os primeiros 15, 20 minutos e depois não tenho tempo para ver mais porque quero espreitar. De repente estou a ver o Brighton, mas também quero ver o Nápoles e a seguir também quero ver como é que está o Barcelona e portanto 12, 15 jogos por fim de semana é bom para quem só faz isso, e eu acho muito bem que vejam esses jogos. Eu consigo ver ou a correr ou fazendo este tipo de seleção, que é perceber muito a abordagem. Verdadeiramente, nos primeiros 15, 20 minutos percebes o que é que uma equipa quis ir fazer para o jogo. Se quiseres ao nível do modelo, do pensamento do treinador, aquilo está ali. Depois as peças mexem-se, aquilo depois tem vida própria. Há um golo, há uma substituição, há uma lesão. Claro que depois também é interessantíssimo perceber as mudanças estratégicas, e por isso há alguns jogos em que é quase obrigatório que prestemos atenção ao jogo todo. Mas eu faço não raras vezes este exercício de deixa-me lá ver como é que eles abordaram, que intenção é que levaram para este jogo. Construir como? A bola circular por quem?
Se há nuances de posicionamento dos jogadores diferentes do que é habitual para surpreender. E como é que é o antídoto do adversário? E quando são duas equipas que gostam de ter iniciativa, ser protagonistas, como é que elas vão encaixar? Quem é que se superioriza e porquê? Não é? Quem são os jogadores que depois te viram o jogo ao contrário? Se quiseres, a emoção para mim entra muito aí, na arte, no improviso, no jogador que te vira ao jogo. Sinto muita falta desses jogadores. Quando vejo criticar o Neymar, custa-me. Eu acho que o Neymar, cometendo uma série de erros extra-futebol, mas isso eu não quero com franqueza nada saber da vida dele. Mas não se dá por aí? Não, o que me interessa é o homem dentro do campo e ele quando joga... Não, a crítica que é feita, se calhar não advém de... Não, mas vem muito de uma ideia feita que depois de estar feita já é difícil reverter, que é aquele que se atira para o chão. Bem, ele é talvez dos jogadores que mais pancada leva no mundo, não é? E portanto, muitas vezes ele já vai a cair, que é para a pancada não ser tão forte, não acertar no sítio que o adversário procura, não é? Mas sobretudo, o que ele te dá quando não está no chão, quando está de pé, a arte que aquele jogador mete, como o Vini Júnior, para usar outro exemplo agora, mais unânime, porque pelo menos não tão discutido ao longo dos anos. Quando a bola entra naquele jogador, o jogo é outra coisa. E neste sentido eu gosto muito. O Bukayo Saka, estes jogadores fazem-me falta. Em Portugal, o David Neres, o Marcos Edwards, são jogadores que quando a bola entra neles, alguma coisa diferente vai acontecer. Há expectativa, não é? Há uma expectativa do jogador que te acrescenta, que é menos burocrático. Nós temos um problema de burocracia a mais no jogo. O jogador, mas ele defende bem. É? Há um jogador que este ano se percebe, por exemplo, a importância absoluta que tinha no Benfica, que era o Grimaldo. Eu acho que foi desvalorizadíssimo durante anos. Para muita gente, o Grimaldo só fez uma época boa, que foi a época passada. O Grimaldo é um dos melhores laterais de sempre do Benfica e do futebol português. É um jogador extraordinário. O que ele dava, por exemplo, na construção, na saída de bola, hoje é muito difícil, sobretudo desde que mudou a lei do pontapé de baliza, as equipas condicionam logo muito à frente. E teres um jogador na defesa que sai por fora, sai por dentro, sai a tocar e buscar, sai em drible, é um lateral que dribla avançados, quer dizer, isto tem um valor hoje muito grande no jogo. É claro que depois é fácil dizer, mas o jogador depois tem X assistências e ainda marcou uns golos de livre. Não, antes disso ele resolveu uma série de problemas à equipa que quando ele não estiver, e este ano percebeu-se isso nos primeiros jogos da época, se calhar não há ninguém para resolver. Quando o Sérgio Conceição baixa o PP, é um bocadinho a mesma lógica. Não é apenas o não ter um lugar à frente porque tem já o Otávio e quer meter o Galeno. É também ter um lateral para já que lhe sai com qualidade com bola e que depois lhe dá soluções de progressão. A equipa, se o espaço ao centro está cada vez mais fechado, os jogadores que jogam pelos corredores laterais são jogadores absolutamente decisivos para uma equipa grande chegar lá. E depois temos a desvalorização. O importante é o corredor central, aquelas ideias feitas no futebol, eu detesto os clichês, não é? O corredor central, se eu tiver boas defesas centrais, um médio, um ponta-lança que faça muitos golos, depois das aulas, por fora. Não, isto mudou, meus amigos. Há outra coisa agora. Isto agora é outra coisa. Nós não podemos dizer dar muito dinheiro para um lateral ou para um central. Não. É preciso dar muito dinheiro para um lateral ou para um central. Que tem, obviamente, que parar os adversários. Um defesa começa por ser alguém que convém que saiba defender, mas que depois, sobretudo quando uma equipa que luta para títulos, tem que te acrescentar muito mais com bola, tem que te dar muito mais coisas. E é nisto que eu Achas que o Benfica vai... É com isto que eu me entusiasmo mais a ver um jogo, percebes? É perceber que há treinadores que pensam coisas diferentes, que vão à procura de soluções e que valorizam depois os jogadores que ainda te acrescentam à ideia do treinador. Para mim, o melhor treinador de todos é o treinador que, tendo uma ideia firme e bem treinada, deixa uma margem para jogadores de qualidade de talento, jogadores que acrescentam, e os põe a jogar. É que depois, quer dizer, ele pode deixar a margem, mas depois põe jogadores que, mais uma vez, são burocratas, recebem e tocam para o lado e tocam para trás. Isso é um problema quando acaba por ser incoerente o discurso. Eu quero um futebol ofensivo, criativo, mas depois não ponho lá quem pode fazer essa diferença. Eu ia aqui para perguntar do Benfica, mas já lá vamos ao Benfica e ao Porto e ao Sporting. Quais são ou qual é a grande escola de futebol que te fez apaixonar pelo jogo? No teu livro falas de várias. Eu cresço com uma dicotomia em Portugal, que era o Porto de Pedroto, que jogava um futebol mais apoiado, mais rendilhado, mais tradicionalmente português, e o Benfica, que foi sempre uma equipa mais influenciada pelo futebol britânico, tinha tido muitos treinadores ingleses nos anos 70, e ao qual depois chega o Eriksson, também o homem da Europa do Norte, sempre com um privilégio também de presença forte na área contrária. O Benfica tinha por tradição jogar 4-4-2, o Porto, por exemplo, já jogava mais 4-3-3, e havia, portanto, aqui um confronto, sendo que isto era caldeado pela qualidade individual dos jogadores portugueses. O primeiro grande Benfica de que eu me lembro era uma equipa só quase com jogadores portugueses, o Alves, o Carlos Manuel, o Cheu, o Chalana, esses jogadores todos, o Nené.
O primeiro Porto de que eu me lembro era igual. Era o Otávio, o Oliveira, o Rodolfo, o Duda não era português, mas não havia assim tantos estrangeiros. O Gomes, claro. E, portanto, estas são as primeiras equipas que eu vejo e começo a perceber que há diferenças, mas depois há uma coisa que é semelhante, que é, há jogadores extraordinários em qualquer delas. E os melhores portugueses estavam cá todos. E daí nasce a seleção de 84. Muito dividida entre Porto e Benfica, precisamente, por causa destes dois blocos, mas uma seleção em que tu percebes pela primeira vez que esse talento português pode competir a um nível alto. E Portugal empata com a Alemanha, que para nós na altura era ganhar de 5-0, não é? Poder empatar com a Alemanha. Depois consegue chegar à meia-final com a França, e há aquele jogo que é um dos jogos da minha vida, obviamente, dramaticamente um dos jogos da minha vida, do 3-2 que perdemos com a França no prolongamento. Pelo meio deste caminho houve o Brasil de 82, que é uma marca indelével para qualquer miúdo que via pela primeira vez um Mundial a cores, não é? O Mundial 78 ainda foi a preto e branco. Os papelinhos do Monumental na final da Argentina-Holanda era a preto e branco. Só depois é que vimos mais tarde aquela imagem extraordinária a cores. 82 não. Era em Espanha, o Brasil tinha treinado em Portugal, tinha feito aqui uns jogos particulares e depois era aquela equipa assombrosa da qualidade técnica feita tática. Era uma equipa com 4 números 10 em que um jogava a defesa esquerdo. Não é? Se calhar 5 números 10, verdadeiramente, que o Cerezo era o número 10, jogava a 6, o Falcão era o número 10, jogava a 8, o Sócrates era um número 10, em qualquer destes podia ser um número 10, não é que de origem fosse, obviamente o Falcão e o Cerezo são diferentes do Zico e do Sócrates, mas o Sócrates, o Zico e até o Júnior mais tarde da carreira, quer no Pescara, quer no Torino, quer no regresso ao Flamengo, vêm a ser um médio ofensivo e organizador, mas naquela equipa só podia jogar mesmo a lateral esquerda, onde também já tinha experiência no Flamengo. Portanto, eram equipas de talento incrível, de muita qualidade, que me fizeram apaixonar. Portanto, esse é o jogo em que eu cresci. Além da minha terra em Paredes, ter crescido no balneário, meu pai tinha uma história muito longa como... Para além de vivemos numa altura, e se calhar também passa um pouco por aí, não sei, em que o momento do jogo era um momento muito ansiado, não é? Dava a quarta-feira... Completamente. Depois ao sábado e domingo não havia mais futebol, havia aquela hora, apanhavas aquela ou não apanhavas, e era os mundiais, não é? Os mundiais e até maio. Maio tinha as finais europeias e a final da Taça de Inglaterra. Um mês com 4 jogos na televisão internacionais era uma coisa louca. Nós agora não há um dia de fim de semana em que não tenhamos 40 jogos internacionais. Portanto, há aqui uma mudança total. Damos esse luxo, como estavas a dizer há pouco, de agora vou ver um bocadinho deste. Um bocadinho, aceleras para ver os golos. Isso, de certa forma, não para os miúdos retiram encanto, mais novos, retiram encanto. Claro. Tu tinhas uma expectativa, aquele jogador era o ídolo porque era quase inatingível, não é? É um bocadinho como hoje os miúdos verem cantar a Taylor Swift ou Harry Styles, ele só vem a Portugal de longe a longe, não é? Portanto, se ele tocar lá em casa todas as semanas, a coisa é capaz de perder alguma graça. Não é? E depois, eu costumo dizer metaforicamente que acho que os tempos mudaram assim. Nós jogávamos futebol de computador porque nos habituamos a jogar futebol na rua. Os miúdos agora vão jogar futebol à rua para perceber se aquilo é parecido com o jogo de computador. Mas... e, portanto, isto é uma mudança grande que te tira o encanto. Agora, o futebol é ao mesmo tempo tão fascinante enquanto jogo, enquanto complexidade, teres muitos homens dentro de um campo que só podem jogar com os pés por regra, onde as variantes táticas são tão grandes, que eu acho que o lado plástico do jogo vai sempre ganhando adeptos. E não é por acaso tu continuas a ter uma legião de miúdos que adoram futebol. Depois outra questão é se gostam dos emblemas portugueses, se vão ver o clube da sua terra, a questão é vão cada vez menos. Se gostam de jogar, mas se calhar porventura já não o veem. Tu tens veem cada vez menos futebol. Que a percepção, cada um de nós tem uma dispersão da atenção muito mais fácil. Nós, por acaso, estamos aqui a falar porque estamos a gravar, não vamos parar para ir ver uma mensagem. Mas se estivéssemos numa conversa à mesa do restaurante, se calhar já qualquer um de nós tinha ido ver o WhatsApp e qual era o último alerta de um jornal desportivo, não é? A nossa atenção está-se a dispersar com mais facilidade e, portanto, os novos públicos que chegam ao futebol já não são um público que facilmente está 90 minutos, sobretudo em casa. Se for ao estádio, estará. Vai olhar para o telemóvel mesmo, mas está lá. Não é? Agora, em casa, é cada vez mais difícil tu teres uma predisposição. Isto já está estudado cientificamente. Já é verdade para tipos da nossa idade, para tipos muito mais novos e fatalmente mais ainda para os miúdos que estão hoje a chegar a esta paixão pelo jogo. Falaste do Brasil de 82, temos a Dinamarca de 86, temos Portugal de 84, Portugal de 2000. Não ganharam, porque de facto, e tu há pouco disseste, raras vezes não ganham melhor, não é? Certo. Não ganharam, na tua óptica, porque houve de facto melhores equipas, ou esse romantismo que essas equipas trazem ao jogo, por vezes, é uma fraqueza? Se calhar tentando em 2 planos para ser concreto.
Acho que não ganharam porque não podemos confundir provas curtas de 5, 6 jogos com campeonatos. Portanto, as melhores equipas ganham sempre os campeonatos. É muito difícil não ganharem. Ou há uma grande atropelo da verdade esportiva, quer dizer, e já havia acontecer, felizmente hoje acho que cada vez menos, ou as melhores equipas ganham. Eu, o ano passado, estava a ver o campeonato inglês e disse isto vai ser renhido até ao fim, mas o City ainda tem uma grande probabilidade de ganhar. Porque o Arsenal, jogando muito bem, é uma equipa que tem recursos mais limitados, está menos habituada a este tipo de confronto prolongado. Qualquer jogo em Inglaterra é um jogo suscetível de tu perderes pontos e, portanto, a qualidade do futebol do Guardiola é a melhor de todas no mundo nos últimos 20 anos. Sim. Não é por acaso que o homem praticamente não perde um campeonato. Portanto, as equipas dele, e não me venham com a coisa, é evidente, gasta dinheiro, compra jogadores caros, mas então e o Chelsea, o Liverpool, e o Man United, os outros não gastam, o Arsenal, o que é que gastou este ano? Quer dizer, isso é uma conversa, o PSG, a Juventus, durante muitos anos, o Bayern Munique, enfim, há uma lista de 10, 12 emblemas, até o Atlético de Madrid, o Real, o Barcelona, que gastam fortunas, menos quando estão intervencionados, e que não são melhores a jogar do que aquela equipa. Quando um tipo está há 6 anos em Inglaterra e ganha 5 campeonatos, discutimos o quê? Não é? No país mais competitivo. É o melhor treinador do mundo? Sim, seguramente. Seguramente o melhor treinador do mundo, com muitos outros treinadores competentes, mas é o que conseguiu ao mesmo tempo juntar resultados a uma marca muito impressiva, um estilo de jogo. Portanto, ele influencia muito o pensamento sobre o jogo. Tu vês uma série de equipas que mudaram comportamentos ao nível mais alto, mas também a nível de futebol de divisões inferiores, porque há uma influência claríssima do pensamento do Guardiola, que não é dele, deriva do Cruyff, deriva da formação de La Masia, Barcelona, de influência de outros treinadores, designadamente Menotti, mas a verdade é que é claramente o treinador mais bem sucedido. O melhor é evidente que é sempre subjetivo. Agora, se o melhor é aquele que reúne resultados e influência no jogo, ele é o melhor. Mas sobretudo isto, porque eu comecei por te dizer, parece-me que uma equipa que é claramente melhor que as outras ganha um campeonato longo. Ganha um campeonato longo. Numa prova tipo Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo, o fator perder um jogo, hoje a Argentina é campeã do mundo, aquela derrota com a Arábia Saudita podia ter comprometido totalmente, não é? Aquele gol que o Messi marca mesmo no fim e que a seguir permite regressar à vida no jogo seguinte é decisivo. Podia não ter acontecido, pronto, era outra a história. Provavelmente o Mbappé tinha sido campeão do mundo, não é? A defesa do Martínez. A defesa do Martínez no último minuto, não é? É o Colomani, salvo que falha aquele gol. O futebol tem isto, portanto, numa prova curta não é sempre verdade que o melhor ganhe. E isso explica, se quiseres, um dos lados, porque é que o Brasil de 82 não ganhou, porque é que a Holanda de 84 não ganhou, de 74 não ganhou, porque é que Portugal não ganhou 84. Agora eu acho que Portugal, nós temos de ser justos, quer a França de 84, quer a 2000, eram melhores seleções que Portugal. Eles eram melhores que nós. Nós fomos extraordinários. Chegamos lá e competimos muito forte com essas equipas. E também pelo choque foi, se calhar, porventura... Nós surpreendemos. Não é? Surpreendemos, não é? Surpreendemos. Mas tu tinhas uma qualidade. O João Alves e o Manuel Fernandes, por exemplo, ficaram fora dessa seleção. O Futre ainda ficou fora dessa seleção de 84, já estava a despontar. O António Oliveira e o Humberto Coelho já estavam a chegar ao fim das carreiras, ficaram fora dessa seleção. Jogadores incríveis. E tinhas dentro do campo, ao mesmo tempo, ou podias ter, só para falar dos jogadores do ataque, Diamantino, Nené, Gomes, Jordão, Chalana, e acho que ainda me deve estar a faltar algum. E depois no meio campo tinhas Frasco, Grande Pacheco, Carlos Manuel, Sousa, enfim, era uma conjugação de talento rara, mas muito pouco conhecida lá fora, porque eles também não viam os nossos jogadores. Estes jogadores jogavam cá todos, como eu disse há pouco. Sim. E portanto, de repente, qualquer adversário, não havia o estudo do adversário, não havia o iScout para andar a ver cortes de vídeo só dos lances de ataque, lançamento de linha lateral, não. Por muita observação que fizesse, era muito rudimentar. E de repente, lembras que éramos miúdos, falava-se muito das fases de estudo mútuo, não é? Os jogos começavam, porque as equipas verdadeiramente não se conheciam e estavam ali. Hoje em dia, tu tens uma estratégia para o primeiro lance do jogo, porque sabes como é que o adversário se posiciona defensivamente e tentas logo, na primeira vez, fazer qualquer coisa. Isto é uma mudança total no jogo. E, portanto, o efeito de surpresa foi grande, mas a França era uma seleção muito forte. Aquele meio-campo Platini, Restiganay e Fernandes era o melhor da Europa na altura, e eu acho que a seleção francesa de 2000, a que nos ganha na meia-final do Euro, é a melhor seleção francesa de sempre. Melhor que a que foi campeã do mundo 2 anos antes. Porque isso porventura é que uma seleção, não sei se concordas ou não, uma seleção campeã da Europa por Portugal tem esse ónus, não é? Porque se calhar não é, porventura, a melhor seleção portuguesa. Não, de qualidade de jogo, longe disso. O nosso europeu
é uma circunstância de felicidade, lá está, de uma prova curta. Nós empatamos, como te lembro, dos 3 primeiros jogos da fase de grupos. Normalmente uma equipa que empata os 3 primeiros jogos da fase de grupos não vem a ganhar no fim. Foi um pouco a italiana. Agora, os italianos em 82 passaram a mesma experiência. Não, mas nós empatamos, ainda por cima empatamos, agora ajuda-me, com a Islândia, com a Áustria e com a Hungria. Portanto, não foi com nenhuma potência. Mas empatamos, mas calhamos no grupo da Espanha e da Itália. Não, nós empatamos porque não fomos melhores que seleções que claramente são inferiores a nós. Mas depois todavia houve uma crença, um espírito do grupo muito grande e avultou a qualidade de alguns jogadores que em momentos-chave fez a diferença, além de que eu acho que obviamente o mérito de Fernando Santos foi o pragmatismo que era habitual nele e o grupo, foi criar um bom grupo, unir os jogadores à volta de uma convicção e depois ser pragmático em cada momento, tentar não sofrer golos porque provavelmente o marcávamos. Há Ronaldo, há uma jogada do Quaresma, há uma arrancada do Renato Sanches, se nós fecharmos bem vamos surpreender. E se calhar eu hoje estou convencido que de outra maneira nunca tínhamos sido campeões da Europa. O que eu posso criticar ao Fernando Santos, e tenho muita estima por ele, portanto qualquer crítica será benigna e positiva, é o caminho que não se fez a seguir. A seguir acho que se demorou a reverter isto para o futebol que potenciasse o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, os novos talentos do futebol português. Eu, por acaso, estava aqui há pouco a olhar para o telemóvel para perceber o tempo que temos. E eu queria ainda falar sobre o futebol português, sobre Benfica, Porto e Sport e Braga. Mais curtas, à americana. Mas Portugal, neste momento, está refém do Cristiano. Porque depois temos Portugal. É o que eu estou a dizer. Eu acho que como é que é dizer? É absolutamente inevitável ter um grande respeito por um jogador que é uma lenda. E ver uma lenda jogar é sempre uma coisa que me emociona. Portanto, eu acho que sempre que há um jogador que desafia o tempo, não é? Eu lembro de ver o Ryan Giggs aos 40 anos, o Paul Scholes, ou ver o Maldini, o Costa Curta, enfim. Para mim, ver um tipo que vence a barreira física dos 36, 37 anos, que são a idade em que a alta competição se torna uma coisa muito mais difícil para qualquer ser humano, eu acho que é uma coisa que nos deve merecer respeito desde logo. E depois é um jogador que tem uma carreira absolutamente extraordinária. É evidente que num tempo em que o jogador é mais protegido, em que não há lesões, mas os números do Ronaldo, os títulos do Ronaldo são, quando o Ronaldo deixar de jogar, o país vai ter que o homenagear orgulhoso e grato por tudo que aquele homem deu ao futebol português e no fundo até à afirmação do orgulho, não só do futebol português, mas do país. Outra coisa e muitas vezes para o analista a crueldade é esta, é ter que dizer que este Ronaldo já não é aquele. Já não é o mesmo, e que ele próprio, sendo um homem que me parece inteligente, a forma como ele se reconverteu para jogar em alto nível até muito tarde, é a prova disso, de uma inteligência, de uma percepção do seu potencial enquanto atleta. Tem que perceber que está a chegar ao fim e convém que chegue ao fim com a dignidade que uma lenda como ele, que é uma lenda raríssima da história do futebol, justifica. Se perguntas-me assim, a seleção joga melhor hoje sem o Ronaldo? Eu tendo a dizer que sim, que joga melhor sem o Ronaldo. O Ronaldo condiciona hoje, até porque aquilo em que ele é mais útil, que é jogar perto da baliza, retira a possibilidade, por exemplo, de movimentos à profundidade que, obviamente, instabilizam mais a defesa contrária. Se ele recuar para tocar bola, ele não tem hoje a agilidade para resolver um problema tão depressa como se habituou e nos habituou a resolver noutras alturas. Taticamente, ele hoje não pode ser o jogador que foi. É impossível. Agora, é um jogador que pode jogar ainda? Pode jogar na seleção, nós vemos que ele pode jogar. E uma seleção que produz o jogo ofensivo. E tem resolvido e também. Ele dentro da área faz golos, continua a fazer golos. Já não acrescenta, é muito fora disso. E de repente é evidente que quando vês um jogo em que não está Cristiano e se marcam 9 golos, a tendência fácil é dizer a equipa joga melhor sem ele. Eu acho que não se pode ser injusto com o Ronaldo. O Ronaldo foi e é demasiado grande na história do futebol para que qualquer um de nós permita que ele saia sem esse reconhecimento. Outra coisa é também não se endeusar ao limite e achar que ele vai jogar a vida inteira e tem lugar cativo a vida inteira e que não pode ser substituído porque senão amua, e isso é que eu confesso aí já não gosto. Vamos para o futebol português. Qual é que é o maior desafio neste momento, olhando para aquilo que são ou que foram as exibições de Benfica, Porto e Sporting? Quais são os desafios que estas equipas têm e como é que tu vês neste momento balanceado o campeonato? Aí acrescenta o Braga. E o Braga, sim. Está aí também. O Braga também está aí. Os maiores desafios. Eu acho que o Sporting tem o desafio de aproveitar o facto de ter mais soluções. Eu acho que é o plantel mais equilibrado do Sporting. Faltava ali um lateral direito, mas com a vinda do Fresneda, que é um miúdo com um potencial incrível, acho que o Sporting fez uma equipa muito, muito equilibrada, com muitas soluções.
Claro que o Gyökeres acrescenta, mas além do Gyökeres há espaço para mais jogadores, Paulinho, Marcos Edwards, Trincão, Pote a jogar mais à frente, portanto é uma equipa que hoje tem mais soluções. O desafio é perceber se a equipa consegue ser mais plástica em termos de estrutura, não aquela solução de colocar um médio a jogar mais no meio, o Gonçalo Inácio, ou um central, não, acabou por não se repetir muito, a equipa está mais confortável com a estrutura tradicional do Ruben Amorim, mas eu acho que o desafio é, sobretudo em momentos de transição defensiva, a equipa manter o equilíbrio, tendo em conta a ambição de estar mais vezes, em termos de organização ofensiva, a causar problemas ao adversário. Nos momentos de transição para a frente, o Sporting está mais forte, com o Gyökeres, mas estou curioso para perceber se há ali a mesma consistência. A dinâmica Paulinho-Gyökeres... eu acho que no futebol português pode funcionar por causa da mobilidade do Gyökeres e o Paulinho é um jogador inteligente. O Paulinho é um jogador que chega a este nível porque é muito inteligente, sabe muito bem os movimentos todos que tem que fazer, os apoios que tem que dar. Ele não é um prodígio depois de técnica a finalizar, como sabemos. Se fosse, era um jogador que tinha atingido um estrelato internacional. Mas é um jogador muito inteligente a aproveitar o trabalho que os outros deixam. E depois finaliza de cabeça, finaliza com qualquer dos pés. Não é um finalizador de excelência, mas é um finalizador, faz golos. Portanto, eu acho que o Sporting tem esse desafio, aproveitar bem as novas soluções que tem e conseguir que eles andem motivados, porque não é fácil. Não é? Está a recuar o Pedro Gonçalves. Mas estava a recuar até chegar o Yulman. Quando chega o Yulman com o Morita, já é normal que adiante o Pote. Mas chegar Pote, Paulinho e Gyökeres, já não há espaço para Trincão e Marcos Edwards. Portanto, mas este desafio tem todos. Se tu vires o número de jogadores de qualidade que o Porto tem no meio campo para a frente, não é? Em particular do meio campo para a frente, tem o Alan Varela, o Nico Gonzalez, o Stefano Eustáquio, o Gruitch, e depois ainda tem o Verón, o Chico Conceição, o Gonçalo Borges, o Galeno, o PP, que desde que foi contratado um lateral, tenderá a jogar mais vezes à frente, e mais o Taremi, o Fran Navarro, e o Namazo, e o Tony Martínez, e o Evan Nilsson. Estás a ver, para 6 lugares, a multidão que aqui vai, não é? E o Benfica tem, obviamente, e já se percebeu isso, o Sheldrup, um miúdo com potencial extraordinário, sai amoado porque percebe que não vai jogar muito, o Gonçalo Guedes um dia chegará, mas neste momento, se o Auschwitz não jogar a lateral esquerdo, entre o Auschwitz ou o lateral direito, entre o Auschwitz, o Nersio e o João Mário, provavelmente só cabe um. Porque o Cox tem que jogar sempre. Mas o Cox está a rivalizar, nem é com nenhum destes, é com o João Neves ou com o Florentino. Portanto, tens 2 lugares para 3 mais o Chiquinho. E depois sobram para os outros 4 lugares Di Maria, Rafa e um ponta de lança. Não vais tirar nenhum destes, não é? Já se percebeu. Sobra um lugar para os outros, não é? João Mário, Auschwitz, Neres e Guedes quando voltar, pelo menos estes, não é? E lá temos o Neres no banco. Ou não, em alguns jogos, mas esta gestão, estás a ver, todos os clubes grandes têm hoje muitas soluções. Já viste o Braga? O que tem o Braga também do meio campo para a frente, eu vou tentar também não me esquecer, o Vítor Carvalho e o Musrati, o André Horta e o Salazar. E depois começou o Jaló, o Ricardo Horta, o Bruma, o Pizzi, o Motinho, o Banza, o Abel Ruiz, as grandes equipas portuguesas, e para mim isto vai fazer muita diferença, e sobretudo se os jogos continuarem a ter compensações muito longas. Estes clubes têm uma tal qualidade para acrescentar ao jogo, frescura e qualidade, vão perder menos pontos ainda. Que vão perder muito menos pontos. Os adversários vão ter muita dificuldade. Se os jogos, em vez de terem 7, 8 minutos no máximo, continuar a bater 12, 14, 15, já nem vamos falar dos que têm mais, vai ser muito difícil qualquer equipa menor, designadamente a jogar fora, no Dragão, na Luz, em Alvalade ou em Braga, pontuar. Viste ainda agora o Moreirense Braga. A qualidade que o Braga tem para meter num jogo em que nem tinha, por exemplo... Isso vai obrigar as equipas mais pequenas, não é? A repensar a maneira de abordar o jogo. Porque os guarda-redes não vão tirar-se para o chão aos 30 minutos. Mas eu não sei se depois, com esta ideia de que agora compensa as substituições e golos, o guarda-redes, mesmo que não se atire para o chão, aquilo já pode durar 7 minutos. Exatamente. Vai obrigá-los a repensar. Se calhar é o máximo, é o mínimo então só se possível. atiram para o chão a partir dos 90. Pronto, aí tentam que não haja jogo e ficam lá até o dia seguinte a jogar. Porque as equipas grandes são mais fortes. Eu acho que é preciso haver mais equilíbrio. Não pode haver compensações que acabem por colocar os jogadores numa situação de cansaço extremo e claramente favorecer este desnível que já há entre as principais equipas. Mas descontemos a questão dos descontos e parece-me que as equipas grandes têm muitas soluções e que vão ganhar muitas vezes, já está a acontecer e vão ganhar, mesmo que não haja compensações excessivas, vão ganhar muitos jogos nas fases finais das partidas, porque têm de facto plantéis com uma riqueza extraordinária. O maior desafio para os treinadores é obviamente manterem esta gente toda feliz, porque quem não joga normalmente não anda muito satisfeito. Achas que esta passagem que vai acontecer do Braga,
espera-se até pelo futebol português que seja com pontos, com muitos pontos, mas é um grupo difícil. Independentemente de passarem ou não à Liga Europa ou aos oitavos de final, vai-lhes dar aquela bagagem que se calhar lhes faltou, por exemplo, no ano passado, em que nos momentos decisivos falharam redondamente. Mas eu acho que a equipa já acrescentou muita experiência, né? Tu quando chamas jogadores como o José Fonte, o Pizzi e o João Moutinho, se estes vacilam todos. Estamos a falar de jogadores, dois deles campeões da Europa, outros com imensos jogos na Liga dos Campeões. Portanto, a equipa já tem hoje, além dos que lá estão, o Ricardo Horta, hoje é um jogador da Seleção Nacional Portuguesa, o Abel Ruiz chamado à principal seleção espanhola, portanto, estamos a falar o Bruma, um internacional, e que está numa fase extraordinária da carreira. Portanto, essa ideia de que, eu não sou grande partidário da ideia de que as equipas andam aqui a tarimbar na Europa. As equipas mudam muito. O que é que me interessa que uma equipa vá 2 anos seguidos à Champions e ao terceiro ano muda o plantel, muda o treinador, vai com outra ideia, e o que é que lhe adiantou a experiência Champions? É muito relativa à experiência. Agora, quando tu tens jogadores de grande maturidade como tem o Braga, eu acredito que não é por falta de experiência internacional que a equipa vai fazer mais ou menos. Dissessem, então a experiência da Champions do Benfica de jogar com PSGs e Juventus, nos últimos anos não tinha sido tanta assim. E todavia o Benfica afrontou esses adversários e conseguiu ser primeiro do grupo, não é? Porque foi com uma ideia e foi com mais qualidade. Claramente o plantel do Benfica ano passado já tinha mais qualidade que nos anos anteriores. E isto faz a diferença, não tenho dúvida nenhuma. O Porto, por exemplo, dos últimos anos, é diferente de teres Taremi e Evanilson no ataque ou teres Marega e Tiquinho Soares. Não estou a dizer que não são bons jogadores. O Tiquinho está a mostrar no Brasil que é bom jogador. Agora, o Taremi, por exemplo, é um jogador que ao nível dos grandes jogos, seja em Portugal, seja jogos internacionais, é sempre um problema para qualquer adversário. Porque é um jogador muito inteligente nos movimentos de apoio, nas desmarcações, na forma como se esconde quase num corredor, a forma como ataca à profundidade. Não tens muitos avançados, 9 ou próximos do 9, que ele é porventura um avançado mais amplo do que um 9 apenas, que consigam, por exemplo, no 1 para 1 tirar da frente, driblar, atacar a velocidade, na velocidade e buscar o espaço nas costas da defesa. O Taremi tem isso, não é? É nesse sentido um jogador raro e para mim um jogador muito importante quando jogas partidas muito equilibradas em que o adversário também vem jogar contigo. Um Galeno, um Rafa, são jogadores que são arrebatadores quase se tiverem espaço, não é? O Rafa então é um jogador com uma amplitude muito maior e consegue, mas se retirares o espaço, a probabilidade de eles fazerem a diferença é logo muito menor, porque são jogadores que vivem no latifúndio, felizes no latifúndio, não é? Se a equipa adversária é forte e vem jogar contigo e dá metros atrás, é evidente que este tipo de jogador te vai resolver muitos problemas. Por isso, por exemplo, também o Braga hoje ser uma equipa que não vai ser confortável para ninguém, porque uma equipa que tem um Abel Ruiz, que é um jogador muito forte nas desmarcações das diagonais, que tem um Bruma, que tem um miúdo de Jaló, que eu acho que é um miúdo que tem um potencial muito grande. Já tem 23 anos, já não é propriamente uma criança, estou a dizer miúdo, mas ele já está numa fase de maturidade interessante. É uma equipa que vai causar problemas a qualquer uma. Isso parece-me evidente. Há bocadinho não falei do Rony Lopes, também tem o Rony Lopes. Também tem o Rony Lopes. O que é que esperavas? Já falaste aqui um pouco sobre isso, mas o que é que esperavas ver na Liga Portuguesa que sabes que não vai acontecer? Há um dos fatores, já falei, maior respeito pelas decisões dos árbitros, designadamente dos protagonistas que estão nos bancos de suplentes. Acho que isso era indispensável a um melhor ambiente no futebol português. E depois gostava que, tem também a ver com algo que eu já disse, que os treinadores houvesse mais coerência entre o discurso e a prática. Ou seja, tu ouves os treinadores falarem e todos ambicionam jogar, repartir jogo, mas depois eu não vejo isso traduzido muitas vezes gostava de ver mais coragem. Não no sentido da coragem louca, que é agora vamos jogar contra os melhores emblemas, as equipas mais fortes e vamos atacar. Não, mas um modelo que te permita ser coerente nesses jogos, embora com mais cautelas, mas depois que não te impeça nos outros de dar bons espetáculos. Nós precisamos que o futebol seja um espetáculo que dê gosto de ver. E este ano ainda estamos muito no início. Eu falei há bocadinho do Moreirense, que me parece que deixou sinais interessantes enquanto equipa mais pequena. O que vi do Arouca, por exemplo, no Dragão, gostei, mas percebi que teve muito a ver com qualidade na escolha dos reforços. O Remezer, o Cristo, são dois jogadores com muita qualidade. São jogadores que sozinhos arrastam a equipa para a frente. E, portanto, nenhum adversário do Arouca, se der espaço, vai ter vida fácil este ano. Mais o Mujica, que já lá estava, o Rafa Mujica, que também é um excelente jogador. Aquele Silá, o médio o Arouca, por exemplo, é uma equipa que contratou muito bem. Perdeu o Alan Ruiz, que foi um jogador muito importante no ano passado, mas tem o David Simão, que sabe tudo do jogo, é um professor dentro do campo. Portanto, as equipas se escolherem bem os jogadores e os treinadores se puserem os melhores, já é um avanço. Se permitirem que esses melhores exponenciem a qualidade que têm, eu acho que é uma equipa que eu tenho imensa expectativa, o Famalicão,
Acho que ainda está apenas a começar, mas tem ali jogadores. O Puma está de volta, o Puma Rodrigues é um craque. O miúdo, o Limata, o miúdo finlandês muito pequenino, mas que é um talento incrível. Tem coisas de João Vieira Pinto nos inícios, quando era apenas um menino franzino. O espanhol, o Aranda, vê-se que é um craque. Vamos ver se ele quer ser definitivamente um craque. É daqueles jogadores que eu fico sempre com a sensação que, se ele treinasse bem e quisesse muito, está facilmente noutro patamar. O Zaidu, o meio campo, é um excelente jogador. Portanto, é o Henrique Araújo. O Henrique Araújo e até o João de Arcádias, que teve uma evolução incrível nos últimos anos. E, portanto, é uma equipa que claramente tem potencial para discutir o quinto lugar, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Vi o Vitória de Guimarães a contratar alguns jogadores bastante interessantes, o João Mendes, que é um jogador que eu gostava muito no Chaves. Acho que, em grande parte, por exemplo, o ano passado o Chaves foi um ótimo exemplo, porque foi uma equipa que conseguiu colocar na mesma equipa o João Teixeira e o João Mendes. A maior parte dos treinadores em Portugal, se tiverem o João Teixeira, vamos dizer, um criativo organizador, mesmo que parta de linhas mais recuadas, já não coloca o João Mendes a jogar, porque é um jogador que vai perder a bola porque quer fazer diferente, porque tem mais talento, porque faz o passe mais artístico, mas estes jogadores fazem muita falta ao jogo. E é verdade, o Vitória de Guimarães teve azar na contratação do Telmo Arcanjo, que é um miúdo do Tondela que tem muita qualidade, tem miúdos da formação, que o Dani Silva, agora apareceu este outro miúdo, Manu Silva, que joga entre a defesa e o meio campo também. Há ali jogadores que estão a surgir, e depois contratou o Telmo Arcanjo, o Mangas também se lesionou. É uma equipa que pode ainda vir a evoluir do ponto de vista dos jogadores. Vamos ver o treinador. Já só fala de intensidade e pede desculpa aos adeptos. O início é péssimo, a nível da comunicação do Paulo Turra. Não sei se isto muda. Porque a abordagem ao jogo do Benfica, não sei se não será uma abordagem ambiciosa para um homem que chegou. Lá está, mas ambiciosa em relação à colocação do bloco muito subido. Mas também um bocadinho suicida. Portanto, o que eu digo é exatamente o contrário. É tu, quando tens bola, queres jogar, mas também não te expores tanto. Eu não quero aqui apenas a visão romântica, vamos jogar para a frente e subir o bloco e dar 40 metros nas costas. Eu não me parece. Mas aí, a questão tática aí, tem de ser bonito, mas tem de funcionar. Tem de ser bonito, mas tem de funcionar. Certo, mas o treinador tinha acabado de chegar. Verdadeiramente tentou dar ali algum input, mas não. O que estava ali feito vinha de trás e, porventura, com o Moreno, o Vitória não seria tão atrevido, não teria passado pelas mesmas circunstâncias. Mas verdadeiramente, o que eu não gostei tanto foi esta ideia. A palavra vai ser intensidade. Mas o que é intensidade? Intensidade, os meus jogadores vão correr mais que os outros, mas porquê? Porque eu vou treinar melhor que os outros. Mas porquê é que a minha equipa tem que jogar melhor que as outras? Tem que ter boas ideias e os jogadores confortáveis no campo para aquilo resultar. A ideia de que é mais intenso, como é que se é mais intenso? Como é que tu garantes que uma equipa é mais intensa que a outra? Isto não se pode dizer. É questão da atitude, mas o que é atitude? Não é? Isso é que não é mensurável. Pois. Não é? Uma coisa é tu dizeres, se assumares ao modelo de jogo bem pensado, bem treinado, servido pelos melhores jogadores que tu tiveres, atitude e crença, claro, não estou a desvalorizar que no futebol isto existe e conta. Agora, o princípio, a nossa palavra, foi o que eu ouvi, com todo o respeito pelo Paulo Turra, nada contra, vai ser intensidade. Isso é um mau princípio, na minha opinião, é um mau princípio. A intensidade é algo que todos procuram e que verdadeiramente, eu não consigo imaginar como é que se consegue, a não ser com muita preparação física. E o futebol já não está no tempo disso, em que os meus jogadores vão ser melhores porque correm muito mais que os outros. Todos treinam da mesma forma, de forma muito parecida, todos trabalham hoje de uma forma idêntica. Em que é que isso se traduz? E acho um mau princípio também esta coisa de pedir desculpa aos adeptos. Não é? Perde na Luz, pede desculpa aos adeptos. Ainda por cima é um jogo em que o que aconteceu foi normal, tendo em conta ainda para mais uma expulsão. Portanto, o que é que tem que pedir desculpa? Na minha opinião, não tem. A seguir, claro, perde em casa com o Tondela na Taça da Liga, tem que pedir desculpa outra vez. Mas os adeptos têm que compreender que as equipas não ganham, muitas vezes, porque há duas dentro do campo. E nem sempre pode ganhar a nossa. Eu sei que isto às vezes para os adeptos é muito difícil de perceber, mas mesmo uma equipa mais frágil pode ganhar ou uma melhor. Daí o sortilégio extraordinário do futebol e o facto de ele ser fascinante. É das modalidades, pela sua complexidade, em que a estatística muitas vezes não te permite perceber quem ganhou. Tu vês a estatística do jogo de basquete ou de voleibol e percebes automaticamente, pode não estar lá o resultado, ganhou este. Não é? No futebol, se não estiver o resultado, nunca tens a certeza. Mesmo com 0 remates pode haver o autogolo, não é? E, portanto, a ideia de eu quase culpar o grupo, culpar os jogadores, eu tenho que pedir desculpa, mas pedir desculpa porque eu só tenho que pedir desculpa se eu não lutei, se eu não dei tudo, se eu sinto que hoje tínhamos de ter feito outra coisa, ou então se há uma debacle. O Luxemburgo perdeu 9-0, eles tentaram fazer o melhor possível, não tenho dúvida, mas nesse dia podem dizer, pedimos desculpa, isto é quase uma humilhação, e nesse dia os adeptos sentem, mas é uma exceção. Um jogo normal não há isto. Fizemos o melhor, não correu bem, vamos trabalhar para ser melhor da próxima vez neste caminho. Carlos,
Está fascinante, mas temos de... acabar assim. temos de... Também tem outra vida. Exatamente. Temos de terminar. Muito obrigado por teres vindo aqui Foi um gosto, ao Final Cut. Falar futebol é sempre extraordinário. Reencontrar-te foi ótimo e espero que façam isto, continuem a fazer, porque eu sei que já têm feito com gente muito interessante e pôr pessoas a falar do jogo e a refletir um bocadinho sobre o que ele tem na essência, que pode cativar mais gente e sobretudo fazer deste ambiente um ambiente melhor, acho que é sempre muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado também a si. Já sabe, nós voltamos noutra oportunidade com outro convidado de muito valor. Até à próxima.